Nosso viés hoje, tratado na série Analfabetismo Funcional, vai ser sobre incompetências ou restrições, embaraços na expressividade. Pessoas que têm dificuldade de expressar. Muitas vezes a dificuldade de expressão é o aspecto que a pessoa descobre ali, que é mais claro, que ela percebe a dificuldade na expressão. Mas é longe de ser raro que não é propriamente o problema uma dificuldade na expressão, e sim o efeito de um problema cognitivo. A atuação cognitiva, tal como a atuação vital, como o fluxo do movimento da vida, nós somos fluxo, tem que ter pelo menos 3 partes. Uma parte do input, que é a impressão, a percepção. Outra parte da elaboração. E ao cabo, a parte da expressão. Esse fluxo precisa ser íntegro, de maneira inteiro, de maneira que ele vai se repetindo várias vezes. No sentido amplo, correto, adequado, o conjunto do fluxo é a inteligência. A visão de chamar de inteligência só atividade elaborativa, porque é racionalista, tá? É uma redução muito grande da inteligência. E tantas vezes ela é a causa de tanto desajuste. Tem que ser equilibrado essas pontas. Tá? Lá na expressão é onde é mais evidenciado um problema, que pode ser próprio da expressão, que pode decorrer de outra questão das etapas anteriores. Tá? Então é bastante importante ver isso. Está bastante comum as pessoas ter dificuldades de expressão. Quando eu estou falando de expressão aqui, eu quero assumi-la num sentido amplo. Não só a redação de texto, não só a escrita, isso também. Estou falando de expressão no sentido muito mais amplo, textual e não textual. Mesmo dentro da expressão do texto, tá? É muito amplo. Não estou falando da expressão meramente funcional. Essa o analfabeto funcional faz, gente. Eu atendo várias pessoas aqui que expressam-se funcionalmente. Escreve o e-mail, exatamente no padrão que é para fazer, escreve a ordem de serviço, faz o que é o comando, passa a instrução para frente. Não é nisso que eu estou falando de expressão autêntica, interlocução apropriada, tá? E pessoas que têm esse tipo de limitação, funcionam, mas na hora de expressar com um significado próprio, estão limitadas, estão castradas. Expressão é poder, gente. Se você não se expressa, você tem uma diminuição de poder. Tá? Nós somos o nosso efeito no limite. E a expressão é o ápice do efeito. Recebo, elaboro e expresso. Tá? Ponto. Como vou digerir, excreto. O que eu não excretar, eu movimento, se for ver, que é o meu efeito, é o meu fluxo. Tá? Então vamos lá, tem problemas na expressão. O que tem que fazer para superar isso? Como vamos melhorar isso? Primeira questão, você tem que mapear, com muita franqueza, qual causa é preponderante para esse gargalo da expressão. Tá? São várias possibilidades. São várias as causas, podem ser a combinação de mais de uma e etc. Vamos começar de uma que seria uma causa propriamente de uma patologia neurológica, fonológica e neuronal, alguma coisa assim, tá? Pessoas podem padecer de déficit de atenção, no sentido orgânico, de constituição orgânica daquela pessoa, tá? Dislexia, hiperatividade, descoordenação motora, transtornos cognitivos, etc. Essa não é a zona em que eu, Vicente Tolesano, me ocupo. Tá? Essa é uma zona que, se a pessoa, quando me chega alguém com alguma coisa assim, eu tenho que encaminhar. Essa pessoa precisa de um neuropedagogo, um neurologista, alguma coisa assim. Tá? Não é essa a zona de atenção minha ou aqui da Casa da Crítica, tá? Mas pode ser um gargalo aí. Tá? Eu sempre deixo, às vezes é uma linha fina entre separar o que é neurológico, o que é psíquico.
Aqui que é propriamente um ou outro, às vezes é muito sutil. Tem um filme, O Discurso do Rei, muito interessante, em que mostra, é uma história verídica, que mostra o rei da Inglaterra não conseguia fazer discurso. Ele tinha problemas aí expressivos, tá? Era uma situação expressiva, tá? Com uma causa mais de índole psíquica. Então esse neurológico psíquico às vezes é sutil, mas vai ter que discriminar, tá? Assistam esse filme, O Discurso do Rei, muito interessante. Ele foi buscar ajuda de um fonoaudiólogo, só que o fonoaudiólogo acabou trabalhando muito mais uma perspectiva existencial do que propriamente na perspectiva, tá? A fonoaudióloga, tá? O neurológico, etc. Agora vamos falar se for uma causa propriamente psíquica. Tá? Nas minhas mentorias eu trabalho muito com isso. A pessoa pode ter um problema psíquico, tá? É uma vergonha, é uma timidez, é um medo. Tudo isso é decorrente, tantas vezes, de uma disfunção relacionada à autoridade. Eu atendo muitas pessoas nessa situação. A pessoa tem um problema com relações de autoridade. E então o ato de escrever, porque é um ato de poder, tem toda uma evocação psíquica. De X situações, de teve pai castrador, de teve gente que ridiculariza a produtividade alheia. Chama inveja isso daí. Se alguém está plantando, está produzindo e alguém chacota, vai lá, chama inveja de ter de fora. Só que isso vai dar uma reação psíquica na pessoa. Muito comum, gente. Isso é muito comum. Pessoas que têm potencial próprio, que têm inclinação que vão, mas têm um embaraço psíquico por reatividades a situações ruins, é muito, muito comum. Isso muitas vezes, deixa pra lá, não passa, não, às vezes é fácil de ser ignorado, às vezes não. Então assim, mas eu vou escrever, mas o que vão achar que eu escrevi? Como uma vergonha projetada, mas eu posso, mas eu não posso, tá? Isso às vezes demanda um atendimento mais profundo, tá? Em que você verifica, é fácil ver aí as relações de autoridade, as patologias na relação de autoridade, os desajustes, isso aí. Aí tem que ir decompondo. Nesse tipo de situação de uma restrição de índole psíquica, é muito necessária ajuda externa. É muito necessária ajuda externa. É dificílimo a pessoa superar sozinha. Pode ser aí um mentor, pode ser um psicólogo, alguma coisa assim. Agora vamos falar do mais comum, tá? Mais comum, tá? Aí que da maior parte da população brasileira, você tá entendendo? Não tenha dúvida, que é a má escolarização. Não vou entrar aqui no mérito da má escolarização porque foi ofertado pouco, foi ofertado mal, se foi fruído mal, mas o fato é que a etapa própria de uma escolarização adequada, orientada a uma educação progressiva com assimilação, não foi cumprido. Não vem a causa quem é culpado, etc. Tá? Então, existe muita situação disso. Tá? Então, o que ocorre? A pessoa não consegue muitas vezes expressar. E aí, eu não me expresso, mas enfim. Primeira coisa, como é que resolve esse problema? Você vai ter que, primeiro, acima de tudo, ter vontade de retroceder. Sim. Se a pessoa não tiver a vontade de retroceder, não dá para ir para frente. Então, o mais comum é a pessoa descobrir que ela não se expressa bem, seja no texto, seja verbalmente, ela tem esse tipo de restrição, mas ela sabe que tem esse problema, mas quer fingir que não tem. Já começou um problema. Vai ter que retroceder. Esse retrocesso pode ser para cumprir etapas de escolarização, de educação, tantas vezes de instrução, inclusive, lá atrás, que não foram cumpridas. Vai voltar, de repente, a ter que fazer exercício de adolescente, vai ter que voltar a ler fábula, vai ter que voltar a fazer exercícios básicos, tipo pequeno ditado, pequena redação, sim, provavelmente. Então só isso é um grande problema de input. Eu já tive pessoas aqui que têm dificuldade de escrever
E o camarada quer fazer curso de gramática, no sentido de regras ortográficas. Eu falo, não, mas também isso, mas me conta uma coisa, você já leu? Não leio. Ele nunca leu nada. Você tem que fazer um plano de ataque, de ingresso na leitura, pelos contos, pelos tipos de leitura, etc. Entendeu? Depois a gente vai para a elaboração. A fase da elaboração pode ter outros gargalos, pessoa que não tem ordem. O cara não é aquele, ele até pode ter vocabulário, mas ele não tem ordem. É aquele cara que vai escrever, não tem ponto, não tem parágrafo, não tem vírgula. O negócio começa, acaba e dá uma volta. Obviamente que o que ele expressar, enfim, não expressa ou expressa aquela coisa inexpressável, digamos assim. Então esse cara tem um problema de elaboração, tem que ter ordem. Aí você vai ter que trabalhar com a estrutura sintática. Muitas vezes aqui você tem que trabalhar com o ensino e um pouco de prática redacional, de composição. Aqui ele tem que ter uma composição. Essa composição tem que ter muito um sentido de estrutura, tá? E, enfim, saber por pontos, saber por vírgula, dividir núcleo, isso é atividade elaborativa. Aí você vai chegar no output, que é a expressão, para ver se cuida de um problema de output, propriamente dito, ou se aqui nesse output há esses problemas como efeito que veio lá de trás. Então eu estou com um problema de output, ok. Então nós vamos fazer uma progressão de composição, de expressão, tá? Gradativa. Se for textual, sabe, se for pensar só na linha pessoal, a pessoa tem que treinar, primeiro, descrição. Descrição é descrever algo estático. Descrever objetivamente. Há uma tensão entre o que é objetivo e o que é subjetivo. Trabalho com objetivo. Depois de isso, razoavelmente, uma posse disso, tem que trabalhar entre o objetivo e o subjetivo. Agora eu vou descrever, uma coisa é eu descrever, sei lá, uma sala. A sala tem tantos metros, tem isso, tapete assatão. Bom, outra coisa agora é eu descrevê-la com impressão. A sala tem tantos metros, isso me dá uma sensação tal, aquilo me inspirou bem. Você já está mesclando a descrição com elementos impressivos. É outra etapa, outro degrau da escada. Outro degrau da escada, a interlocução, o diálogo simulado entre duas pessoas. Então, tem que fazer um processo de composição, de tonificação dessa composição. E muitas vezes isso tem que ser apoiado por outras atividades. Mas você sabe desenhar? Sabe dançar? Sabe fazer uma coisa em massa, em argila? A gente tá tão raso que as pessoas não treinaram isso quando criança. Tem que retroceder, expressar, pôr para fora o ímpeto da alma nesse sentido, tá? Então isso é muito, muito relevante, tá? Às vezes é escrever um diário, desenho, colagem, tá? Passa por uma questão, o ambiente social te permite expressar? A vasta maioria dos ambientes sociais não, porque a maioria dos ambientes sociais não interlocuciona, primeira coisa. Segundo, o trabalho, o mundo do trabalho, mesmo nas profissões ditas intelectualizadas, tantas e tantas vezes não permite a expressão. Permite e demanda o que parece expressão, mas não é, que é a instrução de ordem, que é o fluxo meramente funcional. Então você tem que ver se essa pessoa está num ambiente que permite, que fomenta a expressividade de um modo geral. Como isso, o mundo do trabalho, por conformidade, tende a ser castrador. Como a vida moralmente, a passos larguíssimos, é uma vida só de fingimento, você nunca expressa nada verdadeiro, você joga a coisa. Então, obviamente, você tem vários ecofatores, social fatores aí, inibindo a expressividade. Tá? E, enfim, então tem todas essas questões que você tem que considerar dentro de uma abordagem para a pessoa recuperar a ponta expressiva. Então, assim, é complexo o assunto, tem algumas coisas caso a caso, evidentemente, tá? Mas enfim, mas o caminho é esse. Entenda, se alguém não expressa-se, tá? Esse alguém está com problema. Isso pode ficando desensibilizado, mas a corda estoura, gente. É uma represinha que está angustiando. Nós somos seres expressivos, temos que expressar com sentido. Sem isso, o nosso fluxo vital está comprometido. Mas então está quase todo mundo comprometido. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso, taxativo e objetivamente mesmo. Tá? Agradeço a presença de todos.